Olá, caros trekkers. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Esquadrão Suicida do universo Star Trek, ou a Seção 31. Vamos lá então para a análise do filme Seção 31? Olha, se fosse na época da TV, a gente chamaria esse filme de um telefilme. Um filme feito para televisão, já que ele não estreou nos cinemas, que é o filme Star Trek Seção 31. Basicamente, o filme todo, ele tem como personagem central a Imperatriz Philippe Georgiou, que é a Michelle Yeoh, que foi a ganhadora do Oscar em 2022 pelo filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que também é um filme de ficção científica. Ela foi ganhadora do Oscar, já trabalhava na série Star Trek Discovery. Provavelmente nós não vamos ver mais ela aparecer por aí, né, em Star Trek, infelizmente. É uma excelente atriz. A personagem, a Imperatriz Philippe Georgiou, também é uma personagem muito interessante para o universo espelho, mas é daquelas personagens que é interessante quando elas aparecem, como sempre ocorre no universo espelho de Star Trek, quando aparece lá um ou dois episódios, né, geralmente um episódio duplo, né, talvez de um filme, sim, como um antagonista. Ela é uma personagem forte, né? E a interpretação dela da Imperatriz Georgiou é impecável. E ela consegue dar aquela presença de uma personagem muito forte como inimiga. Assim como, por exemplo, a Hela, né, no filme do Thor, também consegue fazer isso. Bom, a nossa análise aqui, nós vamos comentar tanto sobre um pouco sobre o que é a Seção 31, depois vamos falar sobre o filme em si, né? E depois vamos fazer aí nossas conclusões. A questão de spoiler. Bom, eu não sei se vai ter um ou outro spoiler aqui, talvez tenha, mas, olha, gente, sinceramente, ter ou não ter spoiler não vai estragar em nada vocês assistirem o filme, porque tendo ou não tendo spoiler, eu não sei nem o que falar, tá? Assim, tendo ou não tendo spoiler, a experiência cinematográfica de vocês vão ser a mesma, vocês podem ter certeza disso. Até porque, assim, fica muito evidente quem que é o personagem que é o, digamos assim, que seria, né, o mal da história, né? Então fica muito evidente ali logo de cara, assim, para um filme de espionagem, que seria um filme de espionagem, você descobre muito cedo quem que é, né, o inimigo, né? Então, assim, não tem muito o que falar sobre isso. Então, se tiver algum spoiler aí, que vocês sentirem que é spoiler, me desculpe, mas não acho que vai estragar a experiência cinematográfica de vocês, porque o filme em si estraga a experiência cinematográfica, né? Ele não precisa de ajuda para estragar a experiência cinematográfica de ninguém, tá? Ele consegue fazer isso muito melhor do que eu faria, dando qualquer spoiler aqui. Eu não sou tão competente em estragar a experiência cinematográfica de alguém como o filme já é em si competente em estragar a experiência cinematográfica. Mas vamos lá, né? O filme se passa no que seria o ano 2324. Tá? Então ele se passa mais ou menos 40 anos antes da nova geração lá com o Picard. Né? Que sim, aí sim nós estamos falando talvez da melhor série de Star Trek, né? Que já foi feita, que é a nova geração. Então, se passa ali 40 anos antes. O filme é um spin-off, quer dizer, uma série derivada de Discover, que já é uma série que a maioria dos trackers não gosta, né? Então,
e que incrivelmente teve 2 spin-off, teve Star Trek Estranhos Novos Mundos com o Capitão Pike. Esta sim é uma série que tem os seus pontos fracos, mas é uma série que eu tenho gostado muito. Tem bons roteiros, né? Mas que infelizmente vai ficar marcada por ser um spin-off de Discovery, né? Se eles conseguissem separar ela, né, de Discovery totalmente, ficaria muito melhor. Tá? E agora, essa sessão 31, que é esse filme, que era para ser uma série. E depois, no final, vou até falar com vocês porque que eu acho que se fosse uma série, mas com outro tipo de pegada, teria sido muito melhor. Que dava para fazer uma série muito fantástica com essa sessão 31, se fosse outra pegada que não é essa apresentada no filme. Tá? Daria para fazer uma série muito boa de Star Trek. Mas, infelizmente, escolheram este caminho, que parece ser um caminho assim que cerca esse universo Discovery aí, que só a do Capitão Pike, a série Estranhos Novos Mundos, que escapou, né? Felizmente, porque é um personagem clássico né, que inclusive seria o capitão no lugar do Kirk, né, se tivesse dado certo lá na primeira tentativa do Gene Roddenberry de fazer a série, mas esse piloto não foi aceito, né? E aí acabou vindo o Capitão Kirk, tá? E não o Capitão Pike. Bom, da série Discovery há enormes críticas como, por exemplo, a questão de como os Klingons são apresentados, né? E já havia coisas para resolver sobre os Klingons, que era a questão da fisionomia deles, né? Que já havia que entre a nova geração e a série clássica já havia um problema, que eles eram muito mais parecidos com humanos na série clássica, até por questões ali de maquiagem da época e tudo mais, né? E já tinham tentado resolver isso, né? Em Enterprise e na série Enterprise, inclusive com participação, né, da sessão 31, já tinham tentado resolver essa questão e que Discover veio para piorar muito mais essa questão, né? Então, em vez de ajudar a resolver a questão, ela piorou extremamente essa questão, tá? E aí, vários roteiros ruins, né, de Discover. A questão do motor de esporos de Discover, eu acho uma ideia interessante, né? Eu acho interessante você ter um motor ali, uma nave que se desloca ali quase instantaneamente. Mas justamente eu penso que seria interessante esse recurso se a série se passasse para onde ela foi, né? Na 4ª e na 5ª temporada, que foi o século 32. Mas não com aqueles roteiros que tem lá, tá? Um grito destrói toda a federação. Não é isso, tá? Destrói o de lítio e aí a federação acaba. Não, eu fico imaginando assim, já pensou uma nave com aquela tecnologia lá no século 32, aonde a federação utilizasse essa nave para explorar outros quadrantes da galáxia que nós nunca vimos e talvez até outras galáxias. Você poderia abrir assim elementos para criar as histórias mais variadas, os roteiros, sabe, como foi Voyager, mas Voyager era num quadrante relativamente perto, né? Mas se você colocasse uma nave como aquela, mas para explorar os quadrantes mais distantes da galáxia, cada episódio, ou cada 2 episódios numa região da galáxia, ou mesmo a cada temporada numa região da galáxia, talvez uma outra temporada em outra galáxia. Olha, aí sim o motor de esporos seria muito interessante para fazer esse tipo de coisa, o que não aconteceu em Discovery, né? Mas vamos lá então para a sessão 31. O que é a sessão 31 no universo de Star Trek? A sessão 31 é uma organização que funcionaria ali de forma clandestina dentro da própria inteligência da Frota Estelar, né? Bom, isso, tá, de você ter sessões de inteligência e tudo mais, mesmo numa utopia como é Star Trek, certamente existiria, né,
Até porque existem inimigos, então existiria espionagem, existiria, né, o próprio Sun Tzu na Arte da Guerra fala isso, tá? Não existe Estado-nação sem, e você tem informação, e você não vence uma guerra sem informação, e nas disputas astrogeopolíticas que aparecem ali no universo de Star Trek, você precisaria certamente de uma organização de uma organização de inteligência, e às vezes essa organização de inteligência precisaria fazer ações em determinados mundos, fazer determinados roubar uma tecnologia, né, fazer com que uma tecnologia, por exemplo, a tecnologia de aves de rapina dos Romulanos, seria algo que certamente a Federação teria que tentar conseguir, né, identificar e roubar mesmo essa tecnologia, até para confrontá-la, para conseguir confrontar esse inimigo. Então a existência de uma seção como essa não seria, né, totalmente contrário ao espírito de Star Trek. Até porque mesmo que a Federação seja uma organização bastante utópica, né, no sentido de que está tentando criar um mundo novo, ela tem inimigos em volta dela. Ela tem os Romulanos, os Klingons, os Cardassianos. Tá? Então ela iria precisar se proteger. Então não há problema quanto a isso. Bom, a seção 31 ela aparece primeiramente em Deep Space Nine, né, que inclusive é ali no cenário da guerra contra o domínio. Então aparece ali em Deep Space Nine. Depois, ela é referenciada na série Enterprise. Inclusive, em determinado momento lá, é na série Enterprise que é citado que ela tem relação com a Carta Oficial da Frota Estelar. No artigo 14, na seção 31, é que fica ali subentendido a existência de uma organização como a seção 31, porque é a seção 31 do artigo 14 da Carta da Frota Estelar. No episódio Divergência, ele até fala, né, que existem algumas linhas da Carta da Federação que permite quebrar regras quando existem ameaças extraordinárias. Então, e o chefe de segurança da própria Enterprise, que é o Malcolm Reed, ele já havia feito parte da seção 31. Então ali você tem a seção 31 também aparecendo. Então aparece em Deep Space Nine, aparece em Enterprise, não aparece nas outras séries, né, nem na nova geração e nem na série clássica, tá? Ela não aparece. Vai aparecer depois em Discovery. Em Discovery aí já começa aquela coisa, né? Em Discovery a seção 31 tem distintivo próprio, tem naves próprias, né? E aí, para uma organização secreta, ter naves próprias, distintivos próprios, já começa, né, a ficar muito estranho, né? Já começa a ficar com cara de história, né, em quadrinhos dos anos 60 e 70, né? Já começa a ficar muito estranho, tá? Porque, sabe, começa a ficar com aquela coisa de filme do James Bond, onde todo lugar que ele vai, ele fala, né, o nome dele, né? Eu sou Bond, James Bond, né? Todo lugar sabe quem que é o espião, né? Sim, para a questão cinematográfica é uma coisa, mas se você for pensar minimamente em questão de agentes secretos, os agentes secretos, enquanto menos eles forem identificados, melhor é. Então, agentes secretos usariam o quê? Usariam as próprias naves já comuns, tá? Mas sem se identificarem lá dentro, tá? Um capitão que fosse membro da seção 31, né, que usasse uma nave extremamente comum, que nem os outros capitães soubessem que ele era membro da seção 31, ou que usassem naves civis, naves até que poderiam ser armadas, né, sem que ninguém soubesse que elas tivessem armas lá dentro, mas que fossem naves civis. Tá? Então, né,
E também a seção 31 ela aparece em Star Trek Escuridão, que é que é o segundo da linha Kelvin, que tem o Khan reaparecendo, onde é recontada a questão do Khan e, da, e dos aumentados, né? Que foram então mandados para o espaço depois das guerras eugênicas. Eu vou falar um pouquinho das guerras eugênicas no final desse vídeo. Que também possuem naves e uniformes próprios. Então ali você também tem essa questão, daí a sessão não fica tão secreta quanto ela deveria ser. Desculpa, eu acho que balançou um pouquinho aqui a câmera. Mas vamos ao filme. Bom, o filme, gente, é uma mistura de Guardiões da Galáxia com Esquadrão Suicida. Guardiões da Galáxia, né, no sentido de você pegar várias pessoas, ali, vários elementos que são completamente que seriam que buscaria assim dar vários alienígenas, um diferente do outro, o cara usando armadura, o alienígena microscópico, a tenente, a tenente da frota estelar, né? Então, e você formar ali a equipe mais heterogênea possível, assim, quase uma equipe de super-herói mesmo, tá? Para você lembrar deles pelos uniformes e poderes diferentes um do outro. Esquadrão Suicida, porque basicamente o que eles estão fazendo ali é o que? Reunir uma equipe, só que eles não são, teoricamente não seriam bandidos, né? Mas reunir uma equipe ali para uma missão específica, super perigosa, né? Você tem ali a Locke Sahar fazendo um papel ali que o Rick Flag faz no Esquadrão Suicida, e a Imperatriz Felipe Georgiou como uma espécie de Arlequina, né? Que luta espalhafatosamente, usa umas roupas espalhafatosas, chama toda a atenção para ela, né? Então, ali um Esquadrão Suicida, uma mistura de Esquadrão Suicida com Guardiões da Galáxia, o que, em primeiro lugar, para quem acompanha esse tipo de filme, já fica meio batido, que a gente já viu isso em 3 filmes do Guardiões da Galáxia, 2 do Esquadrão Suicida. É uma fórmula que se repete muito, uma fórmula já cansativa, e uma fórmula que nada tem a ver com Star Trek, e esse é o grande problema. É uma fórmula que não cabe dentro do universo de Star Trek. Aquela fórmula não cabe. A fórmula do universo de Star Trek é outra. Você goste dela ou não, é outra. É outra coisa que a gente espera quando vai assistir Star Trek. Aí o filme acontece basicamente em 3 partes e uma introdução que perpassa todo o filme, que primeiro, né, feita talvez para quem não assistiu Discover, que é a questão, primeiro você tem a Imperatriz lá no Universo Espelho, onde está se escolhendo quem vai ser a próxima Imperatriz. Que aí é um negócio também muito de roteiro de quadrinhos dos anos 60, 70 ali, você escolhe. Porque assim, tudo indica que a família da Imperatriz Georgiou é uma família muito pobre. Eles vão escolher a Imperatriz, a futura Imperatriz, e aí se escolhe aleatoriamente. Como que é feita essa escolha de famílias, né? Porque se escolhe uma menina de uma família que aparentemente é muito pobre, de um planeta isolado lá não sei aonde, para poder ser uma futura imperatriz. Teria muito mais sentido se fosse apresentado que haveria castas, né, nesse império, como é normal o império, e as filhas e cada família da nobreza indicasse uma filha ou um filho para ser o futuro imperador, que seria uma forma de, inclusive, de a cada determinado número de anos, uma das famílias poder chegar ao império, né? Poder chegar a ser do império. Tudo bem, já houve impérios onde não era passado de pai para filha, dinastia, mas era passado por alguém escolhido. Mas você pensar que um camponês lá do planeta isolado, uma família super pobre, poderia ser um dos escolhidos para um império, isso é muito irrealista, assim, muito mesmo. Tá? O mais perto que a gente tem disso que acontece
é a escolha do Dalai Lama lá pelos tibetanos, mas é a escolha de um líder religioso e é por um processo que seria de reencarnatório, né? Onde a alma do Dalai Lama anterior reencarnou no seguinte e 7, 8 anos depois da morte dele, eles vão procurar o próximo Dalai Lama. Mas é um elemento místico. E aí o importante disso tudo vai ser o relacionamento dela com um amigo que ajudou ela a chegar a vencer os outros candidatos, né? E que vai ser uma espécie de amigo / namorado e talvez com certeza amante, escravo pelo resto da vida. E que vai ser importante no decorrer da série. Bom, a primeira parte do filme acontece em um combate numa estação espacial bar. Olha, que assim, é um cenário que não lembra, que tem muito pouco, por exemplo, de Deep Space Nine, que também ocorre numa estação espacial, mas tem muito daqueles bares, estações espaciais ou bares que aparecem em Star Wars. Tá? Parecia que eu estava vendo Guerra nas Estrelas. Parecia que assim, você de repente passou de universo e estava vendo Guerra nas Estrelas, porque assim, o cenário é muito Guerra nas Estrelas. E não Star Trek. E talvez esse é o grande problema de todo esse novo universo ali criado em torno do Discover, né? O que menos faz isso justamente é o melhor, que é Estranhos Mundos Novos, mas que é essa questão de que parece que você está em outro universo de ficção científica. Então você assiste, parece que você está vendo ali todo aquele cenário do bar ali, parece que você está vendo Star Wars. Então assim, é eles escreverem roteiros, né, cenários, tudo com vergonha de ser Star Trek. Com vergonha de apresentar o universo Star Trek. Por quê? Porque talvez nós estamos numa era onde a distopia ficou muito mais, né, vende mais, e talvez as pessoas estejam mais cínicas, e existe uma certa vergonha de trabalhar com a utopia, né, de vender a utopia. O que é uma pena, porque Star Trek ela funciona como aquela utopia. Star Trek é aquele futuro que você gostaria de viver. Esse é o futuro de Star Trek. Star Trek, quando você vê Star Trek, está assistindo Star Trek, você fala assim, nossa, como eu gostaria de viver nesse futuro. Como eu gostaria de ser um oficial numa nave com o Capitão Picard. Como eu gostaria de votar naquele futuro. Eu só não gostaria de usar roupa vermelha na nave do Capitão Kirk. mas da nave do Capitão Picard ainda vai. E aí eles estão disputando uma arma secreta. Uma arma, como sempre, uma arma genocida. Não, e não é uma arma que pode destruir um planeta, como a gente viu em A Ilha de Khan, né? O segundo filme da série clássica. Não, é uma arma que pode destruir um quadrante todo, uma arma que pode destruir um universo todo. Aí, de novo, aquele exagero de história em quadrinho, né? Dos anos 60 e 70, de novo. Tá? Que até funciona, assim, história em quadrinho. Assim, o Superman, a Liga da Justiça, tentando impedir uma arma que destrói o universo contínuo, espaço-tempo, diversas realidades diferentes, mas que não cabe no universo Star Trek. É exagerado demais. Qual é a história do grito lá do alienígena que destruiu todo o dilítio no universo inteiro? São coisas que num universo que busca ter histórias um pouco mais racionais, mesmo que às vezes aparece um quê da vida lá, né? Mesmo que aparece esse tipo de personagem, é exagerado demais uma arma que destrói o universo todo. Então, podia ser uma arma que destruísse um planeta, 2, ali, já estava bom. Não, mas é que ser uma arma que destrói todo o universo.
Então, é um exagero que, né, e assim, vai jogando essa arma que destrói todo o universo, ela rola, atravessa a parede, coisa, tudo, entendeu? Uma arma que destrói todo o universo, mas mas fica jogando ela como se fosse uma bola de não é boliche, eita, uma bola de vôlei, né? Um jogando pro outro, como se fosse uma bola de vôlei. O conceito mais interessante que aparece nessa cena é o equipamento que tira a pessoa de fase ali e que eles lutam. Lógico, aí você tem a questão de que eles iriam afundar e ir para o espaço, daí iria passar porque o chão também é feito com esse negócio, do mesmo material, né, que é feito as paredes e tudo mais. Mas tudo bem, às vezes esse tipo de, né, esse tipo de gags aí, esse tipo de exagero, às vezes até é passável se o roteiro é bom e se coloca uma cena ali que é legal, às vezes você deixa passar até, né? Não tem muito problema, o conceito é até interessante, o conceito é bastante interessante, né? E num filme que tivesse uma série que os roteiros fossem bons e tudo mais, você até deixava passar isso daí, até passar. Bom, a segunda parte do filme é terrível, dá sono. Eles estão lá num planeta e eles precisam eles descobrem que entre um deles tem um traidor, mas olha, é arrastada, é terrível, é difícil de assistir, dá vontade de cochilar, né? Ainda mais se você estiver assistindo que nem eu no domingo depois do almoço, dá vontade de cochilar, né? É terrível, gente. A segunda parte é realmente muito ruim. Não tem quase nada que se aproveite. A terceira parte vai também pela mesma toada. Então, assim, o filme ele não é muito bom e ele vai caindo conforme vai passando. E aí na terceira parte você tem um confronto de naves, aí usam uma nave de recolhimento de lixo. Aquela coisa, sabe, de você pegar uma nave antiga que não funciona há décadas, jogada num planeta e de repente milagrosamente você conserta ela, leva ela para o espaço, enfrenta uma outra nave que está novinha, tudo funcionando, e aí você usa tipo um caminhão de lixo contra um tanque de guerra e você consegue fazer o caminhão de lixo vencer um tanque de guerra. Tá, isso podia funcionar nos anos 60. Tá, quadrinhos para criança. Olha, tô falando toda hora isso, né? Mas é isso, quer dizer, é muito ruim. É muito ruim mesmo. Né? É aquele sentido do grupo de heróis disfuncionais que conseguem, de algum jeito, se unir, espanta o traidor, pega ali uma nave espacial, uma coisa que é totalmente inferior e ainda assim vence. Olha, nossa, quantas vezes eu já vi essa narrativa? Acho que milhares, né? Como todo mundo que costuma ler, assistir filme já viu. Então, nada de novo. Esse filme é uma boa lição de como o melhor ator, a melhor atriz não consegue salvar uma obra mal feita, mal planejada e mal escrita. Agora, podia ser diferente? Podia. Sessão 31 poderia dar uma boa série? Poderia. Poderia dar uma boa série de TV. Como? Olha, se é um departamento de espionagem secreto que sempre existiu em épocas de crises na federação, imagine que você poderia fazer uma série que talvez tivesse só um personagem recorrente, que fosse a pessoa que manda as missões, e a cada episódio acontecesse com personagens totalmente diferentes e em uma época diferente da Federação. Então você poderia ter um episódio que acontecesse na mesma época de Enterprise e que ali como easter egg entregasse que vai entregar para o fã, né, acontecesse no mesmo período, por exemplo, no mesmo período que o Capitão Marsh, né, tá lá naquele quadrante do universo da onde veio o ataque para a Terra que destruiu a Flórida,
ali também tivesse um ou outro agente que também chegou àquele quadrante da seção 31, que também está ali à procura da arma secreta, né? E que também está colhendo informação, né, daqueles alienígenas. Ao mesmo tempo ali que você tem os primeiros encontros da Enterprise com algumas civilizações alienígenas, com os Gringos, você também tem ali agentes da seção 31 que vão começar a investigar. Depois você passa para a época da série clássica, para a época da guerra com os Klingons, para a época da guerra com os Romulanos. E cada época dessa, né, você vai ter um agente, né, da série, da seção 31 ali, recolhendo tecnologias, fazendo espionagem. Inclusive, cada episódio você podia fazer com agentes totalmente diferentes um do outro, sem repetir nenhum agente, exceto pelo... seria uma série muito interessante, né? Com muito easter egg para os fãs antigos, e ao mesmo tempo que você pudesse ali perpassar toda a história da própria Federação, né, que a gente já conhece, em momentos em que nós vimos as batalhas, as guerras acontecendo, né, mas agora a gente viria os serviços de espionagem que atuaram ali. E você podia até aproveitar, às vezes, cenas, né, desses episódios antigos que fossem colocadas ali, sabe, uma cena de 30 segundos, 1 minuto, que mostrasse o Picard, o Capitão Kirk, etc., que fossem colocadas dentro, né? Poderia ser uma série legal, poderia ser uma série muito bem feita, muito interessante, que poderia ser apreciada por quem não é fã e contentaria os fãs também. Mas infelizmente não é isso, né? Se perdeu, né? E aí, bom, o filme termina. Traz alguma coisa para o universo de Star Trek? Não traz, né? Não traz nada que seja muito relevante para o universo de Star Trek. Eu acho que não vai ter um outro filme, né? Ali fica uma ponta para um outro filme, mas tenho certeza que não vai ter. Eu acho que não vai ter um outro filme, nenhuma série derivada, nem nada disso, tá? E no meu entender, avacalhou o conceito de seção 31, que poderia ter sido bem utilizado, tá? Bom, mas esse universo Discovery parece que vai ser... A série Discovery acabou. Essa seção 31 acho que não vai dar mais nada. Nós vamos ficar com Estranhos Mundos Novos, que pelo menos eu considero que é uma série muito boa no espírito de Star Trek, né? Até porque ela não está indo contra aquilo que a gente vai ver depois na série clássica, que é o que acontece, por exemplo, em Discover, com o motor de esporos, que de repente desaparece da continuidade da série. Futuramente, por exemplo, a Federação vai enfrentar os Borgs, e aí eles não correriam atrás dessa tecnologia do motor de esporos para utilizar contra os Borgs. Eles vão inventar lá todo um porquê, né, desse motor não ser mais utilizado. Mas era muito pouco improvável que toda a informação sobre esse motor desaparecesse e que a Federação nunca mais iria utilizar aquilo, mesmo contra um inimigo como os Borgs, que poderiam ter destruído completamente a Federação. E você teria uma arma como essa, como esse motor, que daria uma vantagem inacreditável para a Federação na luta contra os Borgs e também para resgatar a Capitã Janeway com a Voyager. Agora, para terminar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre as guerras eugênicas. O Alok Sahar faz referência às guerras eugênicas, porque ele teria sido um aumentado, que na verdade foi aumentado não era um humano normal que foi aumentado por uma aumentada, e que as guerras eugênicas teriam acontecido ali por volta de 1990, que é o que a gente vê na cronologia clássica ali com a série clássica, quando aparece o Khan pela primeira vez, e depois também no filme, né, Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, que é considerado o melhor filme de Star Trek. Acontece que dentro da continuidade da Discovery,
né, no Estranhos Novos Mundos, quando eles vão fazer um retcon ali das guerras eugênicas, para não falar que aconteceu nos anos 90, que ficaria estranho para o público que está assistindo o Discovery agora, porque já passou, ao contrário da gente que tecnicamente teria, de quem estava assistindo a série clássica na época que ela foi transmitida e depois o filme A Ilha de Khan, tá? Que ainda iria ocorrer naquele futuro, né? Vão fazer esse retcon, né, com Star Trek New World. As guerras eugênicas foram colocadas aqui no século XXI. Então veja, existe essa incoerência mesmo dentro desse novo universo Discovery. Eles mantiveram essa incoerência. Então, para ver, né, que eles mesmos, no mesmo universo ali, tá tendo essas falhas, né, como várias outras que acontecem nesse universo Discovery. Mas é isso, gente. Assim, o filme vale a pena ser assistido? Não. Mas vocês vão assistir como eu assisti, porque a gente que cresceu assistindo Star Trek, que somos apaixonados pela série, nós vamos assistir, né? Com certeza, a gente sempre acaba assistindo, mas é um filme que, assim, não traz nada para o universo da série, né, que contribua para o universo da série. Como experiência cinematográfica, ele é horrível. Tá? E é até interessante que eu cheguei a ver alguns títulos de reportagem que falavam assim, Sessão 31, queria dizer assim, um novo filme que contenta os trackers e ao mesmo tempo apresenta o universo para novos telespectadores. Então, assim, eu não acho que esse filme contentou nenhum tracker, e novos espectadores que venham assistir esse filme vão fugir de assistir qualquer outra coisa de Jornada nas Estrelas, né? Porque o filme, como filme de Star Trek, é ruim, e o filme, como um filme qualquer, que poderia não ter ali, que poderia tirar o Star Trek, só fosse um filme de ficção científica, também não é bom. Então, a gente espera que Star Trek venha a ser melhor trabalhado em futuras produções, porque realmente está difícil. Eu acho que o que salva agora é só Estranhos Mundos Novos, e a gente espera que nas futuras produções seja um pouco melhor. Estou encerrando esse vídeo, quase 40 minutos de vídeo. Se você assistiu aqui até agora, não se esqueça de, antes de terminar aqui, dê o like, né? O joinha aí, né? O like. Deixe os seus comentários e compartilhe esse vídeo. E deixe os comentários. E aí, você assistiu? Gostou? Escreve aí se você gostou e por que gostou. Se você não gostou, o que é muito mais provável, escreve aí porque você não gostou. E vamos utilizar aí os comentários do vídeo para conversar sobre essa nova produção de Star Trek e sobre a nossa esperança que a Paramount venha a produzir novas séries, novos filmes de Star Trek, levando em consideração o legado do Gene Roddenberry, o legado de Star Trek, né, e venha produzir dentro desse legado e não fora desse legado, mas utilizando aí Star Trek. Tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Ficamos por aqui.